Olá, eu sou a Regina Luz e esse é o podcast Força e Fé, pensado para ajudar pessoas como você que está atravessando momentos difíceis a atravessar sabendo que não está sozinho, nós estamos com você. E hoje eu trago aqui uma mulher linda, maravilhosa, empoderada. O termo empoderada às vezes não cai muito bem, né? Mas uma mulher cheia de força, de garra, empreendedora e que é inspiração para muitas mulheres. É a Fabi Lima. Oi, Rê. Fabi, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigada. E conta para nós um pouquinho de quem é a Fabi, como essa mulher se reinventou tantas vezes e agora faz sucesso em Jundiaí, aliás, no Brasil todo, né? Bom dia, Rê. Obrigada pela participação, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Já te acompanho nas redes sociais, te admiro também, viu, Rê? Obrigada. Faz tempo já, na verdade, eu acho que eu comecei a te seguir na época do Facebook ainda. Então tem muitos anos. É que eu fiz uma gravação com o Juarez, né? Fez. E desde então eu passei a te seguir, legal. Eu vejo teus conteúdos, eu gosto muito. Então parabéns também, gratidão. Eu que agradeço. Jundiaí acaba que assim, unindo pessoas nesse sentido, né? Sim. Bom, gente, oi. Gratidão também por vocês, telespectadores, né? A gente só existe porque vocês também existem, senão a gente não estaria aqui trazendo para vocês conteúdos que agregam, conteúdos de valor. E eu vou começar então me apresentando. Bom, eu sou a Fabi, gente, acabei de fazer 43 anos esse sábado, dia 7. Eu tô há mais de 25 anos trabalhando na área de moda e eventos, então hoje eu sou empreendedora, né, da By Model, construí ali a By Model, que vai fazer esse ano 11 anos no mercado. Toda parte, né? O que a gente faz na By Model? A gente treina e indica e agencia profissionais da área de moda e eventos, ou seja, modelos, staff, tudo que você precisar ali para realizar sua campanha, seu evento, você pode contar com a By Model. Se você quer começar nesse mercado, a minha área e especialização é te treinar para isso, te inserir nesse mercado. Além disso, Rê, de trabalhar como empreendedora, eu também empreendi em outras áreas, né, ao longo desses anos. Cabeleireira, maquiadora, também sou fotógrafa, né? Também sou modelo, 40 mais, eu ainda atuo, hoje mais com gravações, né? Mas ainda faço alguns provadores também. E enfim, e agora eu tô numa nova transição, né, Rê? Eu tô indo para a área de escritora, então eu tô finalizando a minha primeira obra, gente, logo vai estar aí para vocês, que é A Vida Ensina. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, né? Porque tudo que eu sou, eu aprendi com a vida. Literalmente. Gente, a Fabi é 1001 utilidades, vocês já entenderam aqui, né? Que essa mulher, assim, ela assovia, chupa cana, eu acompanho ela ali na rede social e de repente também ela tá tocando violão, só pra vocês entenderem. Vai fazer parte do livro, tá? A música, porque as pessoas sempre achavam que eu ia transitar para a área de musicista. Fabi, você vai se tornar musicista? Eu falava, não, gente, eu toco e canto por hobby, é uma coisa que eu acompanho a minha família desde criança nessa área. Eu tive que me ausentar da música muitos anos justamente por conta da vida desafiadora, né? Botar a mão na massa, trabalhar. E a gente sabe que tudo o que a gente faz exige tempo, dedicação e estudo, né? Desde nós que estamos aqui, você, telespectador que tá aí, até o câmera que tá ali, tudo é estudo. Se você não estuda, não se aperfeiçoa, você fica para trás. Então aconteceu isso comigo na música, eu deixei de focar na música, de estudar, porque eu tive que ir para outras áreas, por necessidade mesmo. Mas a música é uma sementinha que sempre esteve ali, sabe? Pulsando, 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 falando, você não vai me deixar germinar, você não vai me deixar brotar, nascer. E aí veio esse propósito com o livro e a música, ela vai fazer parte, ela já faz parte desse projeto, porque toda a minha história, ela também vai ser cantada. Ai, gente, que lindo, já tô curiosa. Fabi, você conta muito, né, fala sobre a sua trajetória, e eu percebo aí que em alguns momentos você teve que se reinventar. Muitas vezes. E um momento desafiador em que você teve que se reinventar e que foi crucial na sua vida, conta pra nós. Olha, a minha primeira reinvenção foi aos 12 anos de idade, Rê. Eu falo assim que nós mulheres, nós já nascemos quase prontas, né? Mas a gente precisa se construir ao longo dessa nossa caminhada aqui. E a minha primeira mudança mesmo, transição assim de vida, que foi a viradinha de chave de pensamento, foi aos 12 anos, né? Vocês vão acompanhar a história toda ali no livro A Vida Ensina, que veio depois de abandono, rejeição, abuso, escassez, muitas coisas assim, que ou eu me entregava para um mundo totalmente deturpado, ou eu virava alguém na vida, com 12 anos. Então essa foi a primeira vez, assim, que foi um impacto muito gigantesco de uma decisão, assim, muito desafiadora.
E depois, a última, tiveram várias, mas a última que eu posso te dizer foi exatamente há 6 anos atrás. Eu estava ainda com 36, ia fazer 37 anos, e eu dei entrada no hospital com início de infarto e AVC. Meu Deus. Por conta de estresse, viu, mulherada? Toma muito cuidado com o estresse. E aí eu fui diagnosticada com depressão profunda, síndrome do pânico, burnout, enfim, eu tava assim, uma bombinha relógio, segundo o médico. E foi quando ele me disse, olha, senhora Fabiana, bem sério assim, mas com muito cuidado, muita cautela, né, que o médico provavelmente, né, geralmente tem que ter, e ele teve comigo. Ele disse assim, olha, eu não sei se você acredita em alguma coisa, se você tem fé, mas a sua vida é um milagre. Não era para você estar viva com esses exames, com esses resultados de exames, porque eu só vi pacientes que vieram a óbito com esses resultados e você está aqui viva falando comigo. Deus. E eu olhava para aquilo, Rê, sentindo que eu já estava com o pezinho lá do outro lado, porque eu estava realmente muito mal. Muito mal, eu estava assim, numa situação que eu não queria mais viver, né? Então é muito legal que as pessoas olham a gente às vezes pela rede social e não faz ideia do que acontece no nosso interno, da luta, do desafio que cada um está enfrentando. Então a gente tem que ser um pouco mais empático, ter um pouquinho mais de amor com o próximo, porque a gente não sabe o que cada um está enfrentando. Não é porque ele posta uma foto sorrindo, um trabalho lindo, maravilhoso que ele fez, que tá 1000 maravilhas na vida dele. Então, às vezes, a gente precisa apoiar mais as pessoas, sabe? E eu tava nesse momento. E quando isso aconteceu, foi a minha viradinha de chave, que eu tive que me reinventar mesmo. Porque para mim, Rê, veio da minha mente assim, o que faz sentido na minha vida hoje? O que eu vou deixar aqui, de verdade? Qual é o meu legado? Qual é o meu legado? Porque a gente não se importa assim, vou deixar uma casa, vou deixar um carro, minhas roupas, minha coleção de seja lá o que for que você tenha, financeiramente, materialmente falando. Você pode deixar alguém bem estruturado? Você pode. Mas a melhor herança que a gente pode ter é o conhecimento, é o saber. Porque a partir de um conhecimento, próprio Jesus, né? Eu não tenho religião, mas eu sou cristã, né? Eu nasci em berço evangélico, então eu carrego comigo os princípios cristãos, isso sempre foi o que me ajudou na vida. E eu sempre carrego um ensinamento que o próprio Cristo deixou. O povo perece por falta de conhecimento. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente deixa de sofrer. Ou a gente, não é que a gente não vai sofrer mais, mas a gente passa a sofrer menos, porque tudo aquilo que nos causa medo é o desconhecido. E quando a gente passa a conhecer, ainda que aquilo seja um desafio, você já se mune de armas, você já busca caminhos para saber lidar com aquilo, ferramentas necessárias para você poder passar por aquilo de forma mais prática. E aí sim, em última instância, num último recurso, se você não conseguir, porque a gente tem todas as ferramentas, aí é onde acontece o milagre. É onde Deus vem e intervém. Aí isso depende muito da fé. Então eu posso te dizer que foi a fé que me susteve, foi a fé que me manteve até aqui, e foi esse momento que eu decidi falar, opa, eu preciso mudar, e aí nasce a Fabi Escritora. Porque o que eu posso deixar aqui para o mundo é o meu conhecimento, e a vida me ensinou muitas coisas, ainda me ensina muitas coisas. Então, naquele momento, naquele instante em que o médico disse aquilo, a minha mente foi vagando, eu nem terminei de ouvir o resto do que ele disse, quem ouviu foi meu marido que estava comigo, e só veio para mim aquela vozinha espiritual, sabe? Fabi, se é conhecimento que você pode deixar, então deixa. E ali eu comecei a escrever minha história, que eu achei que estaria pronta em questão de semanas, no máximo 1, 2 meses, assim. Tem 6 anos que eu estou escrevendo esse livro, porque eu não imaginei que a primeira pessoa a ser impactada, transformada e curada com a minha própria história seria eu mesma. É interessante, ouvindo a Fabi, eu contei a emoção. Ela tá quase chorando, gente, olha os olhinhos. Eu contei a emoção, porque assim, a gente não programa, né, quando eu convido as pessoas, então não tem um ensaio dos bastidores. Nada, a gente não teve nenhuma ligação, assim, pra combinar olha, algo. vai ser isso, então todos os convidados quando eles chegam, então o pessoal que tem acompanhado, eu não faço um ensaio, simplesmente, né, eu peço muito a Deus, né, a direcionamento, a luz do Espírito Santo, porque, né, de acordo com a minha fé. E quando a Fabi trouxe agora essa questão de rejeição, abandono, é algo muito particular meu, em algum momento da vida também vou contar a minha história. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, às vezes as pessoas veem a gente com uma foto bonita, né, na rede social, vê a gente bem na rede social e não tem noção do que a gente está carregando e a força que a gente tem que ter para parecer bem.
Porque a vida cobra isso da gente, Muito. principalmente da mulher. Eu admiro muito os homens, eu não vou negar, eu admiro Sim. muito os homens que eles tenham uma força instintiva maior do que a da mulher, né? E quando a mulher ela tem que assumir essa postura de ser uma mulher forte, ela pede socorro, mas na maioria das vezes ela se vê sozinha e ela tem que tomar um cuidado do para quem ela pede socorro, justamente por conta das questões de abuso, como você mesmo colocou, Sim. né, que são situações aí, não vou entrar muito nesse detalhe nesse momento, mas a mulher ela precisa entender que ela precisa dessa ajuda, mas ela precisa saber escolher para quem ela vai pedir ajuda, justamente para não passar ainda por uma situação pior. Esse é o maior desafio, né, Rê? Porque a gente acredita, às vezes, que pode confiar em algumas pessoas. E quando essa pessoa que você mais confia é a pessoa que te decepciona. Essa semana a gente viu o caso da avó, né, que vendeu as 3 netas pro piloto. Aliás, esses casos ultimamente, uma bomba, né, gente? Que sempre existiu. Mas é que assim, a familiaridade, quando você vê uma pessoa do lado de fora fazendo uma maldade, a pessoa de fora a gente já fica chocado, mas alguém da família. É por isso que você tem que ler o meu livro, A Vida Ensina, porque todos os maiores traumas que aconteceram comigo foi dentro da própria família, Rê. A gente vai fazer uma pausa agora, vamos chamar os nossos comerciais e já já a gente volta com essa mulher incrível, contando um pouquinho pra gente da história de superação dela. Fica com a gente. Voltamos com essa mulher incrível. E aqui nos bastidores, conversando com a Fabi, eu tô impactada com essa mulher, então eu sugiro que realmente vocês leiam o livro da Fabi, porque tem uma história assim. A gente tem. Hoje eu descobri que a gente tem muita coisa parecida, depois a gente vai conversar, né, a que bom respeito, saber. muita coisa parecida. E é um prazer poder ver que uma mulher como você superou, sabe? É muito gostoso poder chegar perto de uma pessoa como você e ver esse sorriso, esse brilho, essa mulher que leva, não é só beleza, conteúdo. A beleza de dentro. Ela vem de beleza dentro. Interior, é a força interior. É isso. Fabi, nesses momentos todos que você passou como mulher, como menina, né, desde os 12 anos de idade, de onde você arrumou essa força para empreender? Porque, gente, assim, empreender não é uma coisa tão simples. Não é tão fácil não assim. é tão fácil. Ainda mais no Brasil, né? Exatamente, sendo mulher linda, maravilhosa. Então, assim, a gente sabe dos desafios, né, de se empreender no Brasil e muito mais quando se é uma mulher. Sim, existe muito preconceito ainda, Rê. Embora a gente já está em 2026, mas ainda existe sim, muito preconceito. Primeiro que eu te falei, né? A primeira mudança de vida e virada de chave foi aos 12 anos. Foi quando eu percebi, né, que a vida dói. Amar dói. Os sentimentos, as emoções doem, né? Eu aprendi isso com a vida, né? Não é tão romanceado assim como as pessoas pregam por aí. E se eu quisesse uma solução, eu tinha que ter dinheiro, porque nós estamos num mundo capitalista, num mundo onde tudo é dinheiro. Infelizmente, a gente precisa de dinheiro para tudo. Ah, Fabi, o dinheiro não é tudo. Ele pode não ser tudo, concordo, né? A gente precisa ter muito mais do que dinheiro, só que sem ele, a verdade é que a gente não faz nada. Então, a gente precisa dele para tudo. Então, essa foi a minha virada de chave, preciso de dinheiro. E a única forma que eu conhecia de ter dinheiro era trabalhando.
Então eu comecei trabalhando mesmo, trabalhando para as pessoas de babá, doméstica, diarista, balconista, fiz de tudo. Eu só não fiz programa, tá, gente? Que no nosso mercado existe a tal ficha rosa, que são modelos que fazem programa. Isso eu nunca fiz. Não, até então era ficha rosa, agora até isso. É job, né, garota agora, do não, job. Gente, o job é das gravações. Dá licença que até isso prostituíram. Pois é, job é falado muito na área de marketing. Exato. É a palavra que se usa muito, sempre se usou, mas enfim. Tanto que quando o pessoal começou a falar as meninas do job, eu tenho lá no meu Instagram... Muitos jobs. Jobs, porque justamente eu sempre gravei, eu fiz alguma coisa. E job significa trabalho, não é mesmo? Exatamente. Aí eu, nossa, gente, será que o pessoal acha que eu sou uma mulher? Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas uma das coisas boas da maturidade é que quando você amadurece, você não se importa mais com a opinião dos outros. Então, a gente evita usar a palavra job porque, infelizmente, a gente sabe que a maioria ainda é ignorante e vai julgar simplesmente pelo que está vendo, ouvindo e pela modinha do momento. Exatamente. Mas nós sabemos que job significa trabalho e que nós trabalhamos muitos, jobiamos muitos, né? Graças a Deus. Não me importo com a opinião dos outros mais em relação a isso. Mas se eu puder evitar, eu evito porque a energia, sabe? Acredito muito nas questões da energia, então tem vibração que eu prefiro não entrar. Exato. E aí eu comecei a trabalhar para juntar dinheiro. E trabalhando para as pessoas, né? Trabalhando para outras pessoas, eu comecei a perceber que a vida já tinha me ensinado gerenciamento, administração, porque eu tive que aprender isso desde muito pequena. Já virou PhD. Eu comecei com 10 anos, quando minha mãe precisou se ausentar, né? E eu tive que cuidar de todos os meus irmãos, nós somos em 8, hoje em 9. Então, a vida me ensinou ali a ter que gerenciar. Só que, na verdade, a minha mãe começou a me preparar aos 5 anos de idade. Então, aos 5 anos, minha mãe já me ensinava a fazer comida, a limpar a casa, a cuidar das crianças. Então, a questão de organização, rotina, ela já era bem presente em mim. Quando eu fui trabalhar para outras pessoas, eu vi que a organização, a rotina, ela seria muito útil sendo prestadora de serviço para alguém. E eu vi que isso, que é algo tão básico, muita gente não tinha, mesmo sendo empreendedora. Então, por muitas vezes, eu sendo uma menina, né, uma simples diarista, uma simples balconista, uma simples babá, uma simples faxineira, eu sabia gerenciar a casa de uma família. E aí eu falava assim, como que eu posso fazer isso melhor do que a própria dona da casa? Ou quando eu fui trabalhar num restaurante como balconista, eu vi a briga entre as sócias, né, de administração, e aí eu falava, não, deixa que eu resolvo para vocês. Aí eu ia lá, resolvia o caixa, separava nota, boleto, tudo que tinha, e eu vi que isso já era de mim ser líder, chegar, resolver, arrumar, organizar. Então veio aí, porque não empreender? Porque se eu empreender, eu posso ganhar mais, eu posso ensinar as pessoas como fazer, porque eu tô vendo que elas têm dificuldade, né, em fazer o simples. Porque esse é o desafio. As pessoas, elas pecam no simples. Elas erram naquilo que é tão simples. E aí, às vezes, e se perde depois no complexo, né? Porque de simples em simples, você vira uma bola de neve de coisas que você não aprendeu, não conseguiu fazer. Exato. A Bíblia fala que se eu sou fiel no pouco, eu também sou fiel no muito. É isso. Então, quando a gente presta atenção aos detalhes, a gente consegue entender que se eu cuido do básico, eu vou conseguir fazer coisas grandes já a partir do básico. É exatamente isso. Agora, se você não é fiel, ou seja, se você não é boa, se você não tem habilidade, responsabilidade, ou seja, habilidade em dar resposta para aquilo que é o básico, como que Deus, a espiritualidade, ou seja lá o que é que você acredita numa força maior, como vai te dar algo além daquilo, se nem naquilo ali você conseguiu, né? Então é sobre isso, ser fiel no pouco para que no muito a gente possa ser colocado. E, Fabi, quando nasceu a By Model, você começou a indicar, mas aí depois você já começou também a treinar. Aliás, você já treinava. Eu já fazia meninas, tudo. Né? Já fazia tudo, mas isso virou um portfólio de trabalho. Virou, porque o que aconteceu? Ainda foi em 2015, um ano de muita crise, né? Saiu o arrombo lá da Petrobras, eu nem lembro, eu sei que teve uma crise horrível no Brasil, muitas empresas fechando, a Lava Jato, foi na época do Lava Jato lá, muitas empresas fechando, 2018 foi aquele auê. E foi em 2015 que eu abri a empresa, né? Todo mundo falava, você é doida, você vai abrir uma empresa numa época que tá todo mundo demitindo, empresas falindo, como que você vai fazer isso? Mas é o que você disse, eu já tinha, né, eu já estava no mercado, eu já atuava, já tinha cliente me pedindo modelo, já tinha pessoas me pedindo para ser modelo, porque eu acabei ficando conhecida como a que treina os modelos, a que nasce os modelos, porque as empresas, os clientes, até mesmo a agência, você sabe disso, eles querem alguém pronto. Exato. É difícil você encontrar uma pessoa, uma empresa que prepara a pessoa para o mercado nessa área de modelo, né?
Porque existe um preconceito muito grande ainda, né? As pessoas acham que modelo não faz nada. Ou quando vai indicar, fica naquele... Dependendo, a maioria dos perfis, né, das empresas sérias, elas ficam com receio desses perfis da do job, porque não quer uma marca vinculada, né? Exatamente. E a gente sofre esse receio tanto na parte da própria empresa, né? Porque não quer vincular. E também do outro lado também é verdade. Exato. Porque tem as empresas que já vêm procurando isso. Que já querem isso, e aí às vezes eles nem chegam diretamente com essa proposta. Você vai lá trabalhar, aconteceu muito comigo. Você vai trabalhar como uma recepcionista normal, como uma modelo normal, como se você fosse simplesmente fazer o seu trabalho ali, e vem a proposta depois. E aí, por você não fazer, você é queimada, você é cortada. Então, o oposto também é verdade. Sim, eu passei por algumas situações assim, quando você fala um não, o cliente fica muito bravo, E ele te liga na troca. agência, Próxima. olha, próxima, ele vai buscar aquela que É aceita. isso. E aí é onde você tem que entender que você realmente, o que você realmente quer para sua vida. Exatamente. Agora você imagina, Rê, eu, Fabi, passei por tudo isso e ainda com muito desafio, porque eu não vim de família herdeira, né? Eu não vim de família rica. Não teve assim, papai morreu e deixou uma casa, papai pagou sua escola, papai fez isso, mamãe fez aquilo, mamãe... Não tive isso, essa não foi minha realidade. A minha realidade é que aos 16 anos eu fui morar sozinha e levei minhas irmãs para cuidar delas. Então eu era menor de idade, eu pagava aluguel, tinha responsabilidade com as minhas irmãs, né? Porque eram mulheres, então eu queria protegê-las, eu tinha medo que algo acontecesse. Então nós fomos morar sozinhas, meu irmão mais velho até veio junto. E nunca teve um apoio do governo, um apoio da família, um apoio de nenhum lado, sabe? Foi desafiador empreender sem estrutura. Então isso é uma coisa que eu também falo muito, né, nas minhas redes sociais, vou falar aqui para você também, telespectador. A gente não dá para esperar cair do céu uma estrutura ou se vitimizar, porque eu nasci numa família pobre, porque o governo tá assim. Porque, na verdade, toda a solução está dentro de você, né? O caminho é para dentro, né? E se você buscar se conhecer, autoconhecimento, você vai ver que você tem estratégia, que você tem ferramentas. A única coisa é que, às vezes, não dá para você começar lá do topo, né? Porque exige o dinheiro, exige a estrutura. Então, essa estrutura, quem vai construir é você mesmo. Você é capaz de construir a sua própria estrutura. E estrutura é o que você falou agora há pouco, né, Rê? É tão desafiador ser mulher, ter essa estrutura toda, sustentar toda essa estrutura feminina, num mundo que ainda, infelizmente, é machista, gente. A gente consegue resultados diferentes, vivendo de maneira diferente, mas para a gente viver de maneira diferente, a gente precisa ter essa coragem de olhar no espelho e ver às vezes o que incomoda no outro é aquilo que a gente é. Exatamente. É aquilo que a gente recusa ver na gente. Exato. E isso que a Rê falou faz todo sentido, principalmente para mim, né? Eu falo que a vida ensina, esse é meu livro, porque ela tá toda hora nos ensinando. Então, se eu tô falando isso para vocês, é porque começa aqui, viu? Eu também tô fazendo esse exercício de olhar os meus reflexos, ver o que ainda compete, o que não compete. Eu também tô aprendendo, tá? Então, não tô aqui mandando e deixando uma lição assim que, tá falando sujo, falando mal lavado. Não, eu tô falando porque você não tá sozinha, nós estamos juntas. O intuito não é ser moralista, é aprender junto, Exato. né, Fabi? Até porque quando a gente desce esse degrau e passa se coloca na condição de aprender, né, de um aprendiz, que eu preciso realmente aprender com o outro, olhar para o outro também como um ser sagrado, né? Ninguém tem a intenção de ferir, de machucar, gente. Esse negócio, quis me fazer mal, não. Você tem? Não, né? É clássico, né? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Você falou algo que eu acho muito interessante, né? A partir do momento que a gente olha para o outro, vê aquilo que incomoda, é sinal de que a gente precisa realmente ressignificar para nós aquilo que a gente tem como verdade. As crenças. E a partir delas, reescrever, né? Fazer uma nova leitura daquilo que é importante, do que realmente vale a pena, de como realmente buscar esse propósito novo de vida, porque assim, gente, tudo passa muito rápido, né? A gente tá num mundo em que tudo é tudo muito rápido, as relações são rápidas, todo mundo quer geração miojo, né? Tudo pronto em 3 minutos. É isso mesmo. Mas a cura é um processo. Você falou algo que é de 6 anos, o meu pároco, ele usou comigo uma frase uma vez: a cura acontece no caminho. É no caminho, Rê. E a gente precisa ter essa disponibilidade de se permitir caminhar para que a cura aconteça no caminho.
E é com esse desejo do fundo do meu coração que eu agradeço muito pela sua participação hoje, pela sua dedicação, né, de estar aqui com a gente um tempinho, acompanhar essa mulher maravilhosa, Obrigada, com essa história Rê. incrível, que Gratidão. ainda tem muito, né? Eu desejo muito do fundo do coração que você volte mais vezes. Com certeza, né? eu vou voltar. Que a gente possa compartilhar mais histórias, mas que você tenha hoje o propósito de olhar para você. Muito obrigada, um beijo no coração. Esse é o podcast Força e Fé para você.